No deserto iraniano, lançadores móveis de mísseis são ativados e ogivas armadas. Telas de radar por toda a região piscam em vermelho e o mundo prende a respiração enquanto a contagem regressiva para a guerra nuclear chega a zero. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar as consequências caso o Irã lançasse uma arma nuclear. 0 segundos. Perto de Natanz, Irã, um míssil balístico Karamchar-4 está vertical em um veículo lançador móvel. Na metade oeste do Irã, cerca de 30 outros lançadores mantêm mísseis em posições semelhantes. Esses são os últimos lançadores móveis de mísseis do país. O restante foi destruído na breve guerra entre Israel e Irã, devido à caçada israelense para eliminar os mísseis balísticos iranianos. O Conselho Supremo de Segurança Nacional envia uma mensagem eletrônica direta à alta liderança militar. A missão está autorizada. 3 segundos. Um código de lançamento alfanumérico é enviado direto à Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Iraniana. O código é validado e autenticado automaticamente. Um comandante sênior confirma o recebimento, autentica e usa o telefone fixo para dar uma ordem única. Vá! Em 7 segundos, uma transmissão de rádio envia a frase codificada Eagle Rising a comandantes de veículos em todo o país. Os comandantes transmitem a ordem e, em segundos, lançadores no oeste do Irã iniciam o disparo de 3 dezenas de mísseis balísticos. 23 segundos. Fora de Natanz, motores do foguete Karamchar-4 são ligados. Este míssil balístico é especial, pois no cone aerodinâmico está protegida uma arma nuclear de 50 quilotons. A bomba tem potencial explosivo semelhante ao da bomba lançada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Não é uma arma moderna que destrói cidades, mas pode matar centenas de milhares, principalmente em locais lotados como Tel Aviv. 25 segundos. Satélites infravermelhos dos Estados Unidos da América e Israel detectam uma grande pluma de calor no deserto iraniano, sinal claro de lançamento de míssil balístico. Momentos depois, dezenas de outros seguem, o céu se ilumina. Alertas inundam os centros de comando. 27 segundos. Um alerta é enviado ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte na montanha Cheyenne e ao Quartel-General das Forças de Defesa de Israel em Israel. Sistemas de inteligência artificial criam automaticamente um perfil de ataque com base no número de plumas térmicas, embora seja impossível prever a carga útil. Com as hostilidades latentes, Israel é claramente o alvo final, mas os supercomputadores dos Estados Unidos da América não conseguem prever um alvo específico. Eles também não sabem se algum míssil lançado tem ogivas nucleares. A construção de armas nucleares só deve ocorrer em, no mínimo, 6 meses. O ataque atual é visto como mais uma ação punitiva com mísseis convencionais. 45 segundos. O míssil nuclear sobe milhares de metros, acelera e curva-se rumo à borda do espaço, seguindo uma trajetória deliberada até seu alvo. 54 segundos. Um E-2 Hawkeye da Marinha dos Estados Unidos da América em patrulha no Golfo Pérsico detecta o ataque de mísseis. O Hawkeye conecta-se à rede Global Milstar dos Estados Unidos da América e transmite telemetria ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Os computadores processam a velocidade e a trajetória, gerando uma série de previsões cada vez mais precisas sobre o impacto final. A informação vai direto ao Comando Central dos Estados Unidos da América e ao Quartel-General das Forças de Defesa de Israel, que já alertou suas unidades nacionais de defesa contra mísseis. Em 58 segundos, uma mensagem codificada surge nas redes de celular para agentes do Hezbollah na área. Apenas uma palavra em árabe, vitória, seguida por uma sequência de 6 números. Em poucos instantes, o código é decifrado. A mensagem é clara. O míssil iraniano se dirige a Tel Aviv. Em 1 minuto e 5 segundos, líderes do Hezbollah usam walkie-talkies e celulares para dar uma ordem coordenada a operativos em todo o Líbano. Centenas de foguetes e mísseis de curto alcance estão prontos, escondidos, abastecidos e à espera. As forças do Hezbollah aguardam para lançar uma barragem precisa, coordenada para atingir todos os alvos simultaneamente. Após 1 minuto e 22 segundos, a 48 milhas da Terra, o primeiro estágio do propulsor se separa e o motor do segundo estágio é acionado. O míssil, mais leve e sem grande parte do arrasto,
avança pelo espaço rumo a um apogeu de 618 milhas acima da Terra. 1 minuto e 35 segundos. Os satélites israelenses de reconhecimento por radar OFEC verificam o lançamento e começam a transmitir dados de telemetria para as unidades de defesa antimísseis. Os radares terrestres Green Pine também confirmam o lançamento do míssil. O ponto de impacto estimado é previsto para algum lugar próximo à capital, com uma variação de alguns quilômetros por míssil. Tel Aviv está sob ataque. 1 minuto e 42 segundos. Unidades Arrow 3 entram em prontidão máxima enquanto alarmes soam em todo Israel, especialmente Tel Aviv e Jerusalém. Nos centros de comando e nas ruas da cidade, todos sabem que isso não é um exercício. 2 minutos e 6 segundos. Em todo o sul do Líbano, o Hezbollah lança 174 foguetes e 2 dúzias de mísseis Fatah 110. O alvo é Tel Aviv, mas o plano é que Hezbollah e Irã ataquem juntos, coordenando uma ofensiva para sobrecarregar as defesas aéreas locais. 3 minutos e 4 segundos. Os mísseis balísticos iranianos entram na fase intermediária ao cruzar a órbita baixa da Terra. 4 minutos e 4 segundos. Os lançadores Arrow 3 disparam mísseis, ativando a primeira camada da defesa antimísseis de Israel. Esses interceptores foram criados apenas para localizar e destruir ameaças balísticas antes de chegarem ao espaço aéreo israelense. 4 minutos e 34 segundos. Alguns mísseis iranianos liberam iscas e outros dispositivos de penetração para confundir os interceptores israelenses. Fitas metálicas surgem nos radares israelenses enquanto algoritmos filtram o ruído e rastreiam seus mísseis. 4 minutos e 51 segundos. Interceptadores Arrow 3 cruzam o céu, atingindo vários mísseis iranianos com precisão violenta. Mísseis interceptados são despedaçados ou entram em parafuso, se partindo ou se desintegrando enquanto despencam de volta para a atmosfera. Alguns mísseis ainda passam armados e em rota. 5 minutos e 4 segundos. Mísseis iranianos começam a reentrar, agora a apenas 10 milhas de Tel Aviv. Eles se movem em velocidades hipersônicas e o plasma da reentrada dificulta o rastreamento. Mísseis balísticos têm trajetórias previsíveis, e novos mísseis, Arrow 3 e Patriot, são lançados para interceptar a barragem. 5 minutos e 14 segundos. As baterias Patriot e Honda de David disparam contra a barragem do Hezbollah programadas para alcançar Tel Aviv antes dos mísseis iranianos. A rede de defesa aérea de Israel se mobiliza para responder, analisando rapidamente a onda de ataques que se aproxima. Sistemas avançados de rastreamento travam em cada míssil, calculando suas trajetórias em tempo real. O sistema rapidamente prioriza as interceptações, focando naquelas que se dirigem para áreas densamente povoadas, enquanto permite que impactos não ameaçadores continuem sem intervenção. 5 minutos e 28 segundos. As baterias do Domo de Ferro disparam contra foguetes do Hezbollah e interceptadores avançados miram nos mísseis balísticos próximos. 5 minutos e 41 segundos. Metade dos mísseis balísticos foi destruída, enquanto uma última rajada de interceptadores Patriot e mísseis Arrow 3 é lançada ao céu. Última chance de interceptar mísseis iranianos. Os operadores de defesa aérea israelenses não sabem se algum míssil que se aproxima tem ogiva nuclear. Durante o bombardeio conjunto do Irã e Hezbollah, radares ficam sobrecarregados e nem o Irã sabe se sua única ogiva nuclear sobreviveu ao lançamento. Mísseis convencionais garantem cobertura ideal ao ataque. 5 minutos e 55 segundos. Os primeiros foguetes do Hezbollah começam a atingir o alvo. O ataque sobrecarregou as defesas aéreas de Israel, mas os foguetes do Hezbollah são muito menos precisos que os mísseis iranianos. Assim, a maioria causa pouco dano à infraestrutura israelense e poucas vítimas. 6 minutos. A detonação nuclear ocorre a 600 metros acima do bairro de Yad Eliyahu, em Tel Aviv. Uma bola de fogo de mais de 1 quilômetro domina o céu. Qualquer pessoa num raio de 5 quilômetros que por acaso estivesse olhando exatamente naquela direção fica permanentemente cega.
13.000 pessoas são incineradas de imediato. 6 minutos e 1 segundo. Uma onda de choque atravessa a expansão urbana ao redor de Yad Eliyahu, destruindo prédios e tudo em seu caminho. Mais de 38.000 pessoas morrem instantaneamente, esmagadas pelo concreto e soterradas nos escombros. Carros na rodovia 20, a 600 metros do Marco Zero, são arremessados para fora e seus ocupantes mortos esmagados. 6 minutos e 2 segundos. Um pulso eletromagnético atinge Tel Aviv, destruindo eletrônicos em até 800 metros do Marco Zero e afetando equipamentos em quase 5 quilômetros. A sobrecarga elétrica destrói linhas de energia e causa apagões no norte de Israel. As comunicações dentro ou fora da metade sul de Tel Aviv são, na melhor das hipóteses, esporádicas. 6 minutos e 3 segundos. A radiação térmica incinera tudo em um raio de 3,8 quilômetros do ponto zero, queimando a pele e causando queimaduras de 3º grau em quem estiver ao ar livre. Roupas a até 2,4 quilômetros derretem na pele, enquanto materiais orgânicos queimam e incineram quem os usa. O número de mortos chega a quase 93.500. 6 minutos e 4 segundos. Comunicações e eletrônicos em todo o centro de Israel são gravemente afetados. Muitos aparelhos ficam irrecuperáveis ou destruídos. Quedas de energia afetam toda a metade norte de Israel. 6 minutos e 34 segundos. Uma tempestade de fogo superaquecida atinge o sul de Tel Aviv, impulsionada por ventos equivalentes a um furacão categoria 3. Incêndios se espalham rápido pela cidade, com destroços em chamas e brasas levadas por quilômetros do ponto zero. Mais 4.000 pessoas morrem nas chamas. 7 minutos e 43 segundos. As equipes de resposta de emergência começam a ser enviadas, mas a coordenação é difícil, se não impossível, devido ao colapso quase total da tecnologia de comunicação na cidade. Muitas equipes de resposta de emergência não recebem a mensagem para permanecerem abrigadas, a fim de evitar a inevitável e venenosa nuvem de radiação, que em breve irá cobrir 6 quilômetros da região sudeste de Tel Aviv. 8 minutos e 21 segundos. Os foguetes do Hezbollah continuam a bombardear a cidade. Os sistemas Domo de Ferro foram desativados pelo pulso eletromagnético da detonação nuclear. 38 israelenses morreram na última chuva de foguetes. 8 minutos e 33 segundos. A condição de defesa dos Estados Unidos da América é elevada de 3 para 2. Alertas de combate são emitidos globalmente enquanto as Forças Armadas dos Estados Unidos da América se preparam para um possível grande conflito. Para evitar que China, Rússia ou outros agentes explorem o caos, as forças dos Estados Unidos da América se preparam para possíveis hostilidades em bases globais. 8 minutos e 45 segundos. China e Rússia seguem os Estados Unidos da América e elevam suas forças militares ao máximo alerta. Nações com vigilância regional no Oriente Médio monitoram e se preparam para novo ataque ou escalada. Em 9 minutos e 11 segundos, o presidente dos Estados Unidos da América recebe informações sobre possíveis retaliações contra o Irã. As opções vão de uma resposta nuclear limitada como demonstração punitiva até um ataque convencional em larga escala. Inclui ataques aéreos coordenados de bases regionais com apoio de 2 grupos de porta-aviões próximos. Os alvos principais são as instalações de produção e lançamento de mísseis iranianas e prédios do governo como medida punitiva. Outras 2 opções são apresentadas ao presidente: ataque de decapitação à liderança do Irã e preparativos para invasão em larga escala. 9 minutos e 58 segundos. Um submarino israelense classe Golfinho, a 30 milhas da costa do Mediterrâneo, recebe breve transmissão do continente. A mensagem é rapidamente decodificada e autenticada como ordem de lançamento para 3 das 16 armas nucleares do submarino. Contingências planejadas e a tripulação executa a ordem. Logo, 3 mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares rompem a superfície e sobem em direção à altitude. 15 minutos. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas convoca uma reunião de emergência. 23 minutos. Mercados globais entram em colapso, alguns caindo até 33%. Mercado de petróleo dispara e preços superam $230 por barril. Bombardeiros B-2 dos Estados Unidos da América, com capacidade nuclear, partem da base aérea de Whiteman, Missouri,
rumo a Diego Garcia. Outro grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América segue do Pacífico ao Oriente Médio. 34 minutos, 29 segundos. Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos da América realizam patrulhas aéreas conjuntas sobre suas costas e ilhas disputadas no Pacífico. As forças de autodefesa do Japão começam a se mobilizar, com um destacamento de forças especiais de elite e tropas anfíbias se preparando para defender as ilhas japonesas contra uma incursão chinesa. Patrulhas aéreas chinesas acompanham as sul-coreanas, mas comunicações claras evitam mal-entendidos. Por enquanto, 36 minutos e 33 segundos. Na zona desmilitarizada, as tensões crescem enquanto as forças da Coreia do Norte e do Sul estão em alerta máximo. Centenas de artilharias norte-coreanas se preparam para a maior missão de fogo da história, lançando milhares de projéteis sobre Seul e pela zona desmilitarizada a cada 20 minutos. A Coreia do Sul convoca todo o pessoal da ativa e se prepara para a mobilização total, se preciso. Forças dos Estados Unidos da América e da Coreia do Sul ocupam posições fortificadas na zona desmilitarizada, preparadas para repelir possíveis ataques do norte. F-22 dos Estados Unidos da América interceptam patrulha aérea russa que se aproximou da costa oeste do Alasca em 42 minutos e 44 segundos. As tensões aumentam, mas os pilotos russos desviam sua rota das águas dos Estados Unidos da América. 50 minutos. No Pacífico e no Atlântico Norte, submarinos nucleares de mísseis balísticos dos Estados Unidos da América seguem para rotas de patrulha predeterminadas. Isso os colocará em condições ideais para lançar sua carga mortal contra alvos russos e chineses. 58 minutos. Ondas de ataques aéreos atingem alvos do Hezbollah no sul do Líbano. Forças terrestres das Forças de Defesa de Israel cruzam a fronteira enquanto helicópteros rugem acima. As posições defensivas do Hezbollah cedem rapidamente aos ataques aéreos, seguidos pelas forças mecanizadas das Forças de Defesa de Israel. Os esforços de guerra eletrônica causam confusão e interrompem as comunicações do Hezbollah, que ficam bloqueadas ou recebem ordens falsas, expondo unidades ao fogo direto das Forças de Defesa de Israel. 1h14. Uma sessão de emergência da Assembleia Geral está sendo convocada na Organização das Nações Unidas enquanto a reunião do Conselho de Segurança termina em impasse. Rússia e China concordam em condenar o ataque iraniano, mas não chegaram a aprovar qualquer tipo de ação punitiva contra o regime iraniano. Eles vetaram o pedido dos Estados Unidos por ação militar direta contra o governo de Teherã. 1h57 minutos e 3 segundos. Mísseis de cruzeiro israelenses estão profundamente dentro do território iraniano. Eles seguem uma rota pré-programada que aproveita o mascaramento do terreno e a destruição das instalações de defesa aérea iranianas durante a guerra anterior entre Irã e Israel. 2h18 minutos e 35 segundos. O ataque israelense atinge seus alvos. 3 detonações nucleares sacodem o Irã. Teherã estremece com 3 explosões nucleares de 120 quilotons cada. Uma no coração da cidade, uma no lado oeste e outra no lado leste. Quase 1 milhão morrem instantaneamente no ataque de retaliação, destruindo o centro de poder do regime. No entanto, a liderança do regime já havia deixado a cidade há muito tempo, totalmente ciente da possibilidade de ser alvo de um ataque de retaliação. Eles ficam chocados com o fato de Israel ter realizado tal ataque, no entanto, e observam a situação de longe. 2h22 minutos. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas recebe a notícia da retaliação israelense. Choque e indignação surgem imediatamente. Os representantes rapidamente destacam seu direito legal de implementar a doutrina da destruição mútua, assegurada como retaliação. A destruição de Teherã é justificada como resposta à tentativa de destruir Tel Aviv, onde as vítimas já passam de 150 mil. 2h31 minutos, 43 segundos. Com a divulgação da retaliação israelense, mercados caem mais 10% e o petróleo sobe $35. Uma crise econômica global está ocorrendo. Segundo dia, vítimas em Tel Aviv chegam a 200 mil. A maior parte das vítimas resulta da radiação e da falta de eletricidade e água potável para os mais vulneráveis. Um grande esforço de evacuação ocorre enquanto os combates continuam no sul do Líbano.
As vítimas em Teherã já somam 2,5 milhões, principalmente pelo colapso dos sistemas de energia, água e alimentos. 16 milhões de iranianos deixam a cidade destruída e vilarejos próximos, temendo novas escaladas e retaliações de Israel. O pânico domina o país, pois novos ataques nucleares são esperados, fazendo milhares de soldados desertarem. Ondas de ataques aéreos convencionais israelenses contra alvos governamentais e militares alimentam o medo crescente, levando ainda mais pessoas a desertarem abertamente do governo e das forças armadas. A Organização das Nações Unidas está dividida sobre Israel e Irã. Primeira semana, a crise humanitária nos dois países atingiu o auge. A diáspora judaica global se mobilizou para ajudar vítimas do ataque em Tel Aviv. Em Israel, a descontaminação continua e a reconstrução só começará em alguns meses. A rede elétrica foi restabelecida, mas a falta de energia e outros serviços causou milhares de mortes entre os mais vulneráveis, muitos jovens, doentes e idosos. No Irã, sanções internacionais e regime hostil dificultam a entrega de ajuda humanitária. Ataques militares israelenses ao governo e infraestrutura do Irã desestabilizaram o regime. A população se divide entre o nacionalismo, que exige vingança por um ataque retaliatório, e os que estão exaustos com o rumo desastroso imposto pelos ayatolás. Uma guerra civil se forma no Irã, agravada pelo colapso dos serviços públicos e pelo aumento das mortes devido à má gestão emergencial. Não há nenhum esforço de descontaminação em andamento. Teherã ficará inabitável por anos, mas devido às explosões aéreas, a contaminação radioativa é mínima. Mês 1, 3 grupos de porta-aviões dos Estados Unidos da América estão no Golfo, com forte apoio americano ao esforço de Israel para derrubar o regime do Ayatolá. Incursões de forças especiais no Irã e o uso limitado de tropas aerotransportadas para capturar instalações nucleares buscam transformar isso em um conflito limitado, em vez de uma invasão em grande escala. O Irã vive uma guerra civil aberta. Os Estados Unidos da América apoiam combatentes pró-democracia, enquanto China e Rússia enviam armas para sustentar o regime, temendo o surgimento de um Irã democrático. O terrorismo global cresceu, com extremistas islâmicos reagindo à destruição nuclear de Teherã. A Europa é a mais afetada, com tiroteios e atentados à bomba. Na Rússia, extremistas atacam um shopping popular, deixando muitas vítimas. Jordânia e Egito fecharam as fronteiras, e o novo regime sírio colapsa com o caos interno. As forças de defesa de Israel, ocuparam o sul do Líbano, criando uma zona de amortecimento contra o Hezbollah. A ação gera indignação internacional, mesmo com Israel buscando apoio da Organização das Nações Unidas para afastar o Hezbollah do Líbano e fortalecer o governo central. Só assim abrirão mão do controle dos territórios de amortecimento. A Organização das Nações Unidas está em impasse e o Conselho de Segurança é ineficaz, pois China e Rússia vetam votações que enfraqueçam sua posição na região. Para ambos, um Oriente Médio estável enfraquece sua posição regional automaticamente. Ambas as nações buscam conflito no Oriente Médio para desviar a atenção e recursos dos Estados Unidos da América e enfraquecer sua influência. Refugiados fogem do Irã e seguem para Iraque, Afeganistão e Síria. Sob o peso de uma onda esmagadora de êxodo humano, países de todo o Oriente Médio fecham suas fronteiras. Isso gera conflitos com refugiados iranianos armados e terroristas que exploram o caos. A Arábia Saudita começa a desenvolver um programa nuclear, apesar de fortes protestos internacionais. O país utiliza sua influência na Organização dos Países Exportadores de Petróleo para impedir tentativas sérias de barrar seu desenvolvimento de armas nucleares, seja por sanções ou outros meios. Para o reino, armas nucleares são questão de sobrevivência. A Jordânia mostra interesse em armas nucleares e propõe parceria com a Arábia Saudita nesse objetivo. Os Estados Unidos da América passam a considerar um acordo de compartilhamento nuclear, como já tem com membros da OTAN. Segundo mês, a Agência Internacional de Energia Atômica declara Teherã inabitável por pelo menos 10 anos. Eles mencionam níveis perigosos de contaminantes da precipitação nuclear e da liberação de produtos químicos durante os incêndios após os ataques nucleares. O número final de mortos tanto em Tel Aviv quanto em Teherã é estimado em cerca de 4 milhões de mortos.
O caos domina o Irã enquanto China e Rússia apoiam um regime em colapso diante de rebeldes pró-democracia. Porém, outros combatentes entram na briga e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria volta a ganhar popularidade, enquanto milhares de estrangeiros chegam ao país para tentar criar o califado. Aprendendo com seus erros do passado, os Estados Unidos da América são forçados a enviar tropas terrestres para dentro do Irã, embora tentem limitar suas operações apenas a ataques diretos contra as forças do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e não contra as do regime. A propaganda iraniana nas redes sociais teve grande impacto, gerando indignação mundial contra Israel após seu ataque de retaliação. Apoiados por agentes russos, como o grupo Fancy Bear do Diretoria Principal de Inteligência, surge uma conspiração global negando que Israel tenha sido atacado com arma nuclear. Agentes de desinformação espalham narrativas falsas, dizendo que o ataque a Teherã foi não provocado e usou armas nucleares fornecidas e dirigidas pelos Estados Unidos. Isso gera protestos nos Estados Unidos da América e desobediência civil que dificultam a logística militar americana ao tentar levar ajuda e suprimentos às populações do Irã e Israel. No terceiro mês, o oeste do Irã e Israel enfrentam uma grave interrupção agrícola devido aos efeitos dos ataques nucleares. Isso eleva os preços globais dos alimentos, agravando a recessão econômica mundial que só agora começa a se recuperar. Desemprego e pobreza aumentam globalmente. Conflitos entre sunitas e xiitas se intensificam no norte da África e Oriente Médio. Numerosas guerras por procuração irrompem enquanto o Estado Islâmico do Iraque e da Síria mal é contido dentro do Irã. O grupo, junto com a Al-Qaeda, explora o conflito sunita-xiita para expandir seu poder no norte da África, levando a uma reunião emergencial da União Africana. No entanto, a União não possui recursos militares suficientes para responder adequadamente, fazendo um apelo tanto ao Ocidente quanto à Rússia e à China para aumentar sua influência na região e enfraquecer o Ocidente. Rússia e China respondem com grandes quantidades de ajuda militar e até mesmo com o uso de empresas militares privadas para combater o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e conter a violenta divisão entre sunitas e xiitas. Milhões de refugiados deixam Irã e Israel, enquanto os casos de câncer aumentam nesses países. Refugiados pressionam a União Europeia, enquanto forças russas atacam sírios e iranianos para forçá-los a migrar ao Ocidente e desestabilizar a política local. Usaram a mesma tática na Guerra Civil Síria, cometeram crimes brutais contra civis e usaram os refugiados como arma contra a Rússia. Uma onda de nacionalismo de extrema-direita varre o continente, alimentada por milhões em rublos russos e agentes de influência. Em grandes campos de refugiados no Oriente Médio, surtos de doenças ameaçam se espalhar para a população local, gerando xenofobia e até violência contra refugiados. Uma recessão global total está em vigor, pior até mesmo do que a crise financeira de 2008. Em Israel, as eleições estão suspensas enquanto a lei marcial continua a vigorar, provocando agitação civil. Ondas de ataques terroristas reforçam a visão do governo sobre a necessidade de um governo de solidariedade. O Conselho de Cooperação do Golfo entra em uma aliança militar formal com os Estados Unidos, enquanto buscam conter a agitação. A agitação global causa escassez de alimentos e fome em populações vulneráveis. Milhões morrem de desnutrição enquanto a violência se espalha pela África, Oriente Médio e Sudeste Asiático. A China reprime duramente as minorias muçulmanas dentro de suas fronteiras enquanto sofre uma série de ataques terroristas. A Arábia Saudita, Turquia e Japão buscam abertamente armas nucleares, apesar da forte pressão internacional. As relações entre Turquia e OTAN pioram, impulsionadas pela crescente islamofobia da Europa. Forças turcas provocam um grande incidente internacional quando aparecem em um depósito de armas nucleares controlado pelos Estados Unidos da América na base aérea de Incirlik e exigem acesso às bombas nucleares B-61 que estão lá dentro. O pessoal de segurança dos Estados Unidos da América responde ameaçando reagir com violência a qualquer tentativa de apreensão das armas nucleares americanas. O conflito total é evitado quando o alto funcionário turco recua, mas o dano já estava feito. Estados Unidos da América retiram armas nucleares da Turquia por via aérea. Em resposta, Turquia anuncia que pretende sair da OTAN.
Isso abala a aliança enquanto Rússia e China rapidamente buscam atrair a Turquia. Estados Unidos da América e China entram em confronto no Irã após envio de militares chineses para proteger interesses da iniciativa Cinturão e Rota. Uma comunicação falha e um campo de batalha confuso levam ao confronto entre rebeldes pró-democracia, apoiados pelos Estados Unidos da América, e forças especiais americanas, contra forças de segurança chinesas que acompanham o regime iraniano. A Força Aérea dos Estados Unidos da América atende a pedidos de apoio de fogo e mata dezenas de militares chineses. Caças chineses derrubam um F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos da América e um F-18 da Marinha. As tensões disparam quando os caças chineses são atacados por caças de escolta dos Estados Unidos da América, que abatem um caça chinês e danificam outro. Sem batalhas definidas no Irã e sem comunicação clara entre Estados Unidos da América, China e Rússia, o cenário favorece incidentes militares frequentes que podem levar a uma guerra total. Quer ver como outro cenário nuclear pode se desenrolar em detalhes assustadores? Veja, e se a Rússia lançasse uma bomba nuclear minuto a minuto? Ou clique no próximo vídeo.